eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios para casas devem ser feitos tendo como base aquilo que aprendemos aqui nas videoaulas, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa disciplina de arte e hoje vamos continuar com a nossa revisão. Na última aula eu fiz uma revisão expositiva, mostrando para vocês todos os pontos que serão abordados na avaliação, fazendo reflexões e apontando algumas outras lembranças de tudo que a gente estudou desde que começamos a nossa aula, lá na página 8, e fomos até a página 99. Muitos temas, como eu disse, né, tiveram que ser filtrados, porque senão a avaliação teria aí 50 questões, né? Então, era somente para vocês fazerem essas questões e estudarem os assuntos através delas. Agora, eu vou fazer a correção dessas atividades, tudo bem? Explique, de acordo com os nossos estudos, onde pode estar a arte. A arte pode estar em locais convencionais, como museus, galerias e ateliês. Entretanto, cada vez mais, a arte urbana tem aparecido e se desenvolvido, ocupando espaços como ruas, locais abandonados, praças, etc. Então, é muito importante para a gente poder entender que a arte urbana, ela não anula a arte convencional, né? O outro tipo de arte que as pessoas costumam conhecer. A arte continua, sim, em todos esses locais. Há galerias, há museus, ateliês em que a arte continua. Mas a arte urbana, ela tem crescido cada vez mais e mostrando uma arte um pouco diferente, né? Uma arte um pouco mais moderna, que tem aí várias maneiras de serem expressas, não só através dos grafites, mas também como esculturas, expressões teatrais, de música, de dança, todas elas ocupando espaços que anteriormente não eram ocupados pela arte e levando a arte para pessoas que anteriormente não teriam acesso a elas, tanto por questões financeiras, mas também podemos falar aí de questões geográficas, né? Talvez na cidade dessas pessoas não tenham aí um teatro ou um cinema, o qual elas possam ser expostas à arte. Então, esses grupos de arte urbana levam a arte para essas pessoas. 2. Explique a obra da artista Witch. A artista é uma grafiteira que, através de sua personagem, Katrina, e usando cores leves e vivas, questiona a sociedade e questões sociais e de gênero, além de trazer beleza e mais cores para locais que anteriormente não possuíam arte. Além de grafites, a artista faz bolsas, shapes para skate e muitos outros trabalhos. Então é muito importante assim entender, né, que a Witch, ela tem todo um processo de reconhecimento e hoje ela é uma das mais importantes na área da arte urbana, né? A Witch, ela utiliza o seu trabalho, o seu projeto, para levar reflexão para as pessoas, entender que aquilo que ela faz é levar um pouco de cor para o cinza, né? Onde nada existia, ela coloca algo. Onde não existia cor, ela vem e traz a cor, né? A Witch, ela traz várias considerações, por exemplo, sobre o fato de não ter tantas mulheres nos grupos de arte urbana. Então, todas essas nuances podem ser observadas através da Witch, que é uma grafiteira, né? Então, isso é muito importante. 3. Explique o processo de fabricação de tintas e quais os elementos envolvidos nesse processo. Vou falar com vocês rapidinho aqui, só porque eu acho que eu não falei no comecinho do vídeo. Não apaguem as respostas de vocês, porque está um pouco diferente da minha, tá? Isso não ajuda. Deixem as respostas de vocês, apaguem somente se elas estiverem erradas. Se estiver correto, deixe as respostas. Vocês acham que as minhas respostas vão ser boas e vão ajudar vocês a estudar? Lá no final, coloca assim, resposta da professora. E escrevam a minha resposta. Vai ser só soma, né? Vai somar para vocês estudarem ainda mais, né? Vocês vão ter aí um tempinho de estudo, então vocês podem reler o livro, rever as videoaulas, reler as atividades, que vai dar tudo certo, tá bom? Então, vamos lá. As tintas são fabricadas através dos 3 processos, né? Com esses três elementos, os pigmentos, os solventes e os aglutinantes. Os pigmentos, como vimos, são substâncias que dão cor às tintas, né? Então, eles podem ser naturais e sintéticos. Os naturais normalmente são mais caros que os sintéticos, por isso as nossas tintas são normalmente sintéticas.
E uma outra coisa também, né? Às vezes, os pigmentos sintéticos, eles conseguem cores mais vivas do que os pigmentos naturais. Os solventes, que são as substâncias utilizadas para dissolver as tintas, ou então ralear, né? Mudar a textura. Muitas vezes a gente precisa, por exemplo, colocar água na tinta para torná-la um pouco mais ralinha, para fazer uma aquarela ou coisas do tipo. E os aglutinantes são as substâncias que ajudam na aderência dos pigmentos. Então, são os aglutinantes que proporcionam, por exemplo, que uma tinta ela se adera, por exemplo, à parede, né? A parede que é algo mais cascorento, mais cheio de veios, por causa do cimento que foi utilizado. O que faz com que essa tinta fica com aderência, né? Ela se cole a essa superfície, são os aglutinantes. Existem também aglutinantes não só naturais como sintéticos. 4. Explique o carimbo e o estêncil. Então vamos começar pelo carimbo. O carimbo é uma técnica utilizada para reproduzir uma forma ou figura diversas vezes. O carimbo utiliza um molde em relevo, onde se aplica a tinta e pressiona-se o carimbo no local em que se deseja transferir a arte. Então o carimbo, a principal característica dele é que ele é um relevo, né? Então ele é fabricado a partir de um relevo. Temos um suporte e fazemos aí esse desenho que a gente quer ser transferido. Passa-se a tinta neste carimbo e então pressiona-se na folha, né? Vocês são muito acostumados a ver carimbos, né? Em vistos, desde crianças a gente brinca com aqueles carimbos infantis, né? E o estêncil, ele também aparece mais ou menos no mesmo local que o carimbo, mas com algumas diferenças. O estêncil é uma técnica utilizada para reproduzir uma forma ou figura diversas vezes, assim como o carimbo. O estêncil utiliza um molde vazado. Posiciona-se o molde no local em que se deseja transferir a arte e se aplica a tinta nos locais com espaço. Então, diferente do carimbo, né, que temos um suporte com um relevo, se passa a tinta e pressiona, o estêncil é um molde vazado. Então, precisamos ter aí uma superfície plana, lisa, fazemos o desenho, recortamos. Normalmente é a parte mais difícil de fazer no estêncil, né? Se você não tem uma coordenação motora muito elaborada, e se o seu desenho é muito elaborado, é um pouquinho complicado, porque cada pedacinho precisa ser recortado. E aí, então, esse estêncil é posicionado diante do local onde queremos colocar nossa arte, não pode se movimentar, então ele tem que estar bem fixo, e então, com uma esponjinha ou com um pincel, normalmente as pessoas usam esponja ou spray, a gente vai preenchendo esse estêncil. Quando a gente retira, o desenho está ali. Então, ambos, tanto o estêncil quanto o carimbo, são técnicas utilizadas como modo de reprodução, né? Para que a pessoa não precise desenhar um mesmo desenho várias vezes, ele utiliza ou o carimbo ou o estêncil, porque o desenho já vai estar ali reproduzido, né? É uma reprodução em massa, mas os dois aí com essas diferenças entre si. 5. Comente a evolução das obras de arte realizadas tendo paredes como suporte, né? Nós vimos todas elas. Então, as paredes são utilizadas como suporte desde a pré-história, com as pinturas rupestres dos povos primitivos. Os afrescos surgidos na Europa também utilizavam as paredes como suporte para a realização de seus afrescos, né? Os muralistas mexicanos também utilizavam as paredes como suporte e até hoje, com os grafites, os artistas continuam utilizando as paredes como tela para suas obras de arte. Então, foi como nós vimos no livro, nas aulas e na videoaula de revisão, né? Na pré-história, os homens primitivos, a gente fala homens um modo de dizer, né? Porque existem evidências que as artistas daquela época eram as mulheres, né? Mas a gente não pode provar, então falamos os homens primitivos nos referindo ao ser humano. As pinturas rupestres já eram feitas nas paredes, né? Eles não tinham outros locais em que elas pudessem ser feitas. Os afrescos lá da Europa, da época renascentista principalmente, eles remontam essa ideia de fazer algo em paredes, mas aí a técnica já era um pouco mais rebuscada, né? Essa parede era trabalhada, eles colocavam argamassa, as tintas já não eram mais tão naturais quanto na época primitiva. E, na verdade, o que é mais engraçado é que esses afrescos, apesar disso, eles são muito mais fáceis de serem destruídos do que os elementos da pré-história, né? Olha só que dicotomia estranha, né? Um mais tecnológico, mas ainda assim mais frágil do que o outro. Nós temos também os muralistas mexicanos, que em meio à Revolução decidiram
trazer a sua cultura e o seu povo para as telas, fazendo então grandes trabalhos para serem vistos por muitas pessoas. Era isso que eles diziam. Quanto maior, melhor. A gente quer ser enxergado. E hoje, né, nós temos os grafiteiros fazendo esse projeto, esses trabalhos artísticos, utilizando as paredes como suporte para as obras de arte. Então, desde a pré-história até os dias de hoje, nós temos esse movimento de utilizar as paredes, né, mesmo que sejam das cavernas ou dos muros ou das casas, para fazer obras de arte. 6. Comente a motivação dos grupos de teatro que utilizam espaços urbanos como palco para seus espetáculos. Então, na intenção de levar a arte para públicos que normalmente não teriam acesso e para lugares onde normalmente não teriam arte, ou seja, a intenção desses grupos é difundir a arte e aumentar o acesso da população às artes em geral. Foi o que a gente falou, né? Desde o comecinho do nosso bimestre. A arte, ela muitas vezes não chega em todos os locais. Então, esses artistas são pessoas preocupadas em levar a arte, em difundir a arte, aumentar o acesso da população à arte. Então, são grupos preocupados em igualdade em questões artísticas, né? Levar o acesso a movimentos artísticos para pessoas que muitas vezes não teriam condições de ter esse acesso, às vezes não teriam o conhecimento do que ela deveria fazer para ter esse acesso. Então, esses grupos são muito responsáveis socialmente, né? Explique o que é o cordel, o que é e onde surgiu, né? O que é? É um tipo de literatura em rimas que utiliza seus versos para criticar a sociedade, evidenciar a cultura de seu povo. Os cordéis, eles são textos que surgiram, né, a partir de textos europeus, né? As pessoas costumam pensar que o cordel é tipicamente brasileiro quando ele não é. Ele, claramente, ele foi adaptado à nossa cultura, mas ele foi trazido pelos colonizadores, né? Os cordéis, eles remontam o trovadorismo, que foi um tipo de arte da Idade Média, onde existiam, né, os trovadores, que eram os artistas da época, que andavam ali com seus bandolins, com seus instrumentos musicais, fazendo versos, cantorias nas festas, nos jantares e também nos sarais de poesia. Então, o cordel, ele é europeu, mas quando veio para o Brasil, ele foi pegando elementos da nossa cultura e foi se transformando até ser o que é hoje, tá? O cordel, ele é muito comum no Nordeste e no Norte. Eu insisto em dizer que ainda mais no Nordeste, e são muito interessantes porque trazem um movimento de rima que quase não se vê mais hoje na literatura contemporânea. Então, o cordel, ele mantém essas tradições. 8. Quais são os elementos que constituem um filme cinematográfico? Explique-as. Enquadramento, que se constitui na posição que a lente da câmera se coloca, né? Então, nós temos aí uma distância maior, uma distância menor, um close bem forte no rosto, ou ainda mais forte, ou um enquadramento mais aberto, mostrando todo o cenário, ou um pouco mais fechado, mostrando apenas a pessoa, e assim por diante. Temos os movimentos de câmera, né, que se constitui pelos movimentos utilizados pela câmera durante a gravação. Então, se essa câmera vai se aproximar, se ela vai se afastar, se ela vai para o lado, se ela vai para o outro, se há um movimento de fechar a câmera, né, e ficar escuro, ou então de abrir e ficar mais claro. A trilha sonora, que se constitui de sons e canções utilizados nos filmes. A trilha sonora, ela vai elevar o nosso grau de interpretação, porque ela vai influenciar os nossos sentimentos, né, e a nossa capacidade interpretativa. E a iluminação, que se constitui nas luzes utilizadas nos filmes, né? Então, as luzes e a colorização, que é a manipulação das cores. Eu acho que esses dois andam muito juntos, né? A iluminação, ela pode levar o nosso foco para um local, tirar do outro. A manipulação das cores pode nos dar a ideia de um ambiente mais frio, mais triste, ou então mais quente, mais alegre, né? Tudo isso com a manipulação das cores. 9. Explique a importância da trilha sonora para as produções cinematográficas. Então, ela auxilia na composição da atmosfera de uma cena. Por exemplo, se nós estamos tendo aí uma cena romântica, para que isso aconteça, né, a trilha sonora precisa acompanhar essa ideia. Se a gente coloca uma trilha que não combina com esse momento de romantismo, ela vai sair um pouco da trilha. Mas se ela está perfeitamente alinhada, isso vai influenciar a atmosfera da cena. Aquela atmosfera vai ser como um todo romântica, ou de muita dor, ou de tristeza, ou de melancolia, e tudo aquilo que o diretor decidir colocar. Que não foge muito da nossa questão número 10, que é explicar a importância da iluminação. Porque a iluminação,
ela auxilia na interpretação que o espectador pode ter de uma cena, né? A iluminação manipula as emoções e orienta a interpretação de quem assistiu o filme. Então, aquela iluminação mais escura, ela pode te trazer ali uma ideia de mistério, ela mais clara pode ser uma ideia de clareza e assim por diante, e vários outros tipos. Bom, essas são as correções das nossas matérias, dos nossos exercícios para revisão de arte. Eu acho que vocês vão se dar muito bem, porque a nossa avaliação é muito ligada a esse exercício. Então, façam, refaçam, vejam as 2 videoaulas de revisão quantas vezes forem precisas e também leiam o texto original no livro. Isso vai ajudar muito vocês a estudar, tá bom? Bom, boa sorte, estudem bastante e lembrem-se, juntos no caminho certo.